Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Nutritivas, um café com ciência. Eu sou Daniela Espírito Santo. Eu sou Tarcísio Santana. Eu sou Franciele Nascimento. Sou Ingrid Carvalho. Hoje estamos recebendo aqui duas nutricionistas, Roberta Baroni e Assi Mota, que vão falar com a gente sobre seletividade alimentar. Então pegue seu café e nos acompanhe nessa viagem. Então, para início de conversa, eu vou trazer aqui alguns dados que eu estava estudando, pesquisando, e aí me ocorreu que nos últimos estudos tem mostrado que o censo demográfico, da população, principalmente da população que tem diagnóstico de transtorno do espectro autista, que a gente comumente chama de TEA, tem dados mais novos, porque antes a gente não tinha esse dado no censo, só depois da lei de 2019 que esse dado começou a ser coletado. Então, hoje a gente tem números dessa população que tem TEA, E aí, dentro desse mesmo estudo que eu estava lendo, tem dizendo que 80% das crianças e adolescentes diagnosticados com TEA tem lá que tem seletividade alimentar. E seletividade alimentar vai muito além da questão de escolhas alimentares, A gente tem a questão da textura, do sabor, da cor desses alimentos, e isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas e das famílias também, Porque é algo que vai mexer com toda a rotina ali familiar. E esses dados, eles são teóricos, mas trazendo aqui pra gente, como é que isso aparece na prática clínica, na convivência de vocês, na prática de vocês, dentro do consultório? Olha, é uma alegria estar aqui, agradeço o convite, esse movimento de trazer a informação de qualidade, a ciência, disponível para todas as pessoas, um trabalho que a Santa Casa já faz com curso de nutrição com bastante qualidade. E num tema que está no momento. Apesar de trabalhar um pouco há mais de 10 anos, então vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é Roberta Baroni, eu sou nutricionista, especialista no cuidado da pessoa autista. Trabalho nessa área há mais de 10 anos. Fiz minha graduação, residência, mestrado, atualmente o doutorado. Mas tem um ponto importante na minha trajetória nessa área, que foi participar do Centro de Referência Estadual de Autismo na implantação em 2016. Fizemos uma grande triagem no estado da Bahia e a gente pôde entender um pouco a dinâmica dentro de uma equipe multidisciplinar, a importância do nutricionista dentro da equipe multidisciplinar. E nesse contexto entender o que é o autismo. Então, para a gente falar de dificuldade, seletividade, e dentro dessa perspectiva de 80%, a gente tem que entender o que é o TEA. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é diagnosticado de forma clínica através do DSM-5, que é um dos critérios diagnósticos de transtornos mentais, desde já há muito tempo estudado na literatura. Tem um documento importante, como eu sei, que os estudantes de nutrição e os profissionais vão acompanhar, todos os profissionais, ainda mais uma temática que é multidisciplinar, é o Manual de Linha de Cuidado da Pessoa Autista de 2014 do Ministério da Saúde. Ele traz um panorama histórico do autismo e ele traz a respeito de comportamentos repetitivos, restritos, e dentro desse contexto do transtorno de desenvolvimento, associação, que pode ter fatores sociais, de comportamento, rigidez de comportamento, como também fatores sensoriais. Então, diante da complexidade que se fala a respeito do neurodesenvolvimento, também tem um impacto em relação à saúde global do indivíduo, possivelmente levando à dificuldade de seletividade alimentar. E a dificuldade de seletividade alimentar, ela é caracterizada, e aí outra dica maravilhosa, o Manual de Seletividade Alimentar, publicado em 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria, para entender porque é complexo. Então a gente precisa se debruçar um pouco a respeito desse assunto, mas ele traz os fatores sensoriais, comportamentais e também fatores associados à saúde orgânica. E o orgânico, a nutrição ela consegue permear em todas essas etapas. Porque a alimentação, como você trouxe perfeitamente, não é só o prato, É quem cozinha, é todo o movimento da casa, é o que se fala em volta da mesa, é os aspectos socioeconômicos, a aquisição de alimentos, a sazonalidade, é a regionalidade, a religião. Então, todos esses aspectos vão impactar nessa rotina familiar. Então, falar de nutrição no TEA, a gente volta para um princípio da nutrição
técnica dietética, o olhar, o reconhecimento do outro. Então, é fantástico e o nutricionista tem um papel muito importante nesse desenvolvimento. Para você, Assi, o que você vê na sua prática clínica, assim, como é que você enxerga esses números, né? Porque o que a gente vê, assim, leigamente falando, porque apesar de ser nutricionista, eu não trabalho com isso, eu não pesquiso sobre, né, sobre essa temática, é que tem se falado muito sobre autismo hoje, né? Inclusive gera até uma dúvida, né? Porque se parece que todo diagnóstico hoje está sendo de autista, né? De autismo. Então, como reconhecer, né? As mães, falando para as mães que estão em casa, quais são os primeiros sinais, assim, que a gente pode reconhecer que uma criança, ela está desenvolvendo, ela está com a seletividade alimentar e isso pode estar associado ao autismo? Sim, olá, eu sou a Silândia, nutricionista também, atuo na área da seletividade alimentar, mas também atuo na parte da introdução alimentar, né, que é os primeiros momentos que a criança tem o contato ali com o próprio alimento, né, antes disso aí vai a questão da amamentação, aquelas crianças que são alimentadas com fórmula, e aí depois já vem para essa fase da introdução alimentar. Então, a partir de sua pergunta, né, a gente já consegue perceber algumas questões, não é, Roberta, ali já desde a introdução alimentar, aquela criança que tem uma dificuldade, né, em consumir aquele alimento que está sendo apresentado, em tocar naqueles alimentos, porque é mole, porque tem aquela textura diferenciada, e ele já tem aquela dificuldade maior de interagir com aquele alimento. Então, a partir da introdução alimentar, a gente já consegue perceber algumas características da criança que está tendo uma dificuldade maior em avançar aí dentro do processo da introdução alimentar. Porque a introdução alimentar é a criança conhecer os alimentos. A gente não espera que de início ela comece a comer de tudo como a gente espera, como os pais, a maioria dos pais esperam, né? Então eu sempre digo, ó, paciência, calma nesse início aí, porque a criança está conhecendo, ela não tem a obrigação de comer. Então o que vai estar trazendo a nutrição dela inicialmente é o aleitamento materno ou a fórmula. E aí a alimentação ela vem complementando, tanto que tem essa descrição, né? A alimentação complementar ou a introdução alimentar. Então, está complementando algo. Está complementando algo é o leite materno. Então, a gente acompanha ali a criança até em volta de 1 aninho, a gente já espera que ela comece a comer de fato. Então, tem crianças dentro da introdução alimentar que já começam a apresentar essa dificuldade, que não conseguem avançar. Quando a gente vai introduzindo outros grupos alimentares, ela não consegue avançar. Então, a gente já consegue perceber algumas dificuldades que já dá-se para encaminhar, né, para outros profissionais, como a Roberta trouxe aqui, né, a equipe multi é super importante. Então, às vezes a gente vai encaminhar para o TO para ver se, né, vai precisar de alguma orientação a mais, o TO, né, o terapeuta ocupacional. Às vezes é necessário uma fono, então a gente caminha para a fono para ver se tem alguma dificuldade ali na mastigação, na parte sensorial. Então ela avalia e aí retorna para a gente com essa informação. E a partir daí a gente vai observar um olhar mais atento a essa criança, né? Essa dificuldade que ela está apresentando. Aí você trouxe a questão do TEA, né? No TEA, geralmente, o TEA ele não é diagnosticado lá nos primeiros meses de vida, né? É mais difícil esse diagnóstico ali nos primeiros meses de vida. Mas em torno lá do 1 aninho, 2 aninhos, né? Agora com mais estudo, com mais informação, até em bebê já se consegue, né, identificar algumas situações que já se começa a se trabalhar, né? Aumentar o repertório ali da criança para que ela consiga evoluir já desde bebezinho, apesar de não ter um diagnóstico. Mas a gente já consegue trabalhar ali com um olhar mais atento se ela vai, né, ter um diagnóstico de TEA. Eu já tive pacientes, inclusive, que eu acompanhei toda a introdução alimentar e aí depois de 2 aninhos teve diagnóstico de TEA. E aí a mãe hoje é feliz porque teve o acompanhamento e a criança não tem a seletividade alimentar porque ela trabalhou em cima dessas dificuldades. Ela veio para mim em torno dos 9 meses, então eles já tinham iniciado e a criança já estava apresentando essas dificuldades. Então a gente começou a trabalhar em cima das situações que ela trouxe, e aí a criança evoluiu e hoje come super bem, e TEA também, ele até tem um nível de suporte maior, mas ela consegue, né, pelo menos na alimentação não tem essa preocupação, né, se preocupa nas outras áreas, mas na alimentação ela não tem essa preocupação. Então a importância mesmo, né, da nutrição e desse olhar dos pais desde o início da introdução alimentar para a gente até prevenir essa seletividade, né, a gente não garante que não se vai ter a seletividade, mas a gente vai trabalhar desde sempre para que ela consiga evoluir ali dentro das dificuldades que ela tem. A gente tem 3 níveis de suporte.
Então, a gente tem, a partir de uma avaliação clínica, a gente observa se é uma criança que tem algum tipo de atraso de linguagem, atraso motor. Então, todos aqueles marcos que estão presentes, inclusive no cartão da criança, né? Se sustenta o tronco, se engatinhou, se andou, se ela consegue balbuciar as primeiras palavras, interagir, sustentar o olhar, ter um olhar com a família. Então, por exemplo, no momento do aleitamento materno, se ela consegue trocar o olhar com a mãe, se ela consegue perceber os estímulos que estão ao redor e assim ela consegue interagir. Então, dentro dessa avaliação, vai se identificando o nível de suporte que ela precisa para o seu neurodesenvolvimento. É bem interessante esse que a Cassi trouxe, porque do ponto de vista da nutrição, a gente precisa identificar se é uma criança que ela consegue tocar todas as texturas, interagir com as cores dos alimentos. O aleitamento materno é um ponto muito importante em relação à seletividade e dificuldade alimentar. Crianças que não foram amamentadas são crianças que geralmente têm o maior risco de desenvolver seletividade e dificuldade alimentar, independente de ser autista, porque justamente o benefício do aleitamento materno, tanto das questões fisiológicas, né, de composição, melhora do sistema imune, mas também toda essa capacidade de desenvolvimento orofacial que ele permite e a relação, o vínculo mãe-filho. Então, a gente vai observando fatores associados à recusa alimentar muito presente, principalmente os fatores sensoriais, toque, olfativo, gustativo, auditivo. Então, crianças que recorrem às vezes à mão no ouvido. Para ficar mais claro, a gente tem duas principais características, na verdade, de resposta sensorial. Ou apresenta um quadro hiporresponsivo, muitas vezes uma criança que cai, se bate e não chora imediatamente. É como se essa resposta ao estímulo ambiental fosse um pouco mais lenta. Então, às vezes, ela come, mas não sente tanto o sabor. Tende a comer mais salgado, mais doce, mais crocante. Então, às vezes, tem apegos, né, a determinados tipos de alimento, algumas rigidez de comportamento. E também tem características hiperresponsivas. Então, às vezes, o estímulo ambiental vem de maneira muito aversiva. Ela não dá conta de receber aquela informação, modular e dar a resposta. Então, muitas vezes, um som alto, coloca a mão no ouvido, grita, ambiente com muita luz, ela fica mais agitada, faz mais comportamentos, estereotipias, que é o que a gente chama, às vezes, flapping com as mãos, pulando em comportamentos de giro. Então, é importante o nutricionista entender qual a janela sensorial, e muitas vezes elas acontecem de maneiras casadas, ele não é só isso ou só aquilo. Olha como é rico, né? Como ser humano é maravilhoso, porque isso faz a gente estudar, né? Então, ele vai estar ali, então, dentro da observação. Às vezes ele come muito crocante, mas tem apegos a marcas. Aquela história que às vezes na internet fala, olha, ele só quer salgadinho, fandangos de tal marca. Existe um fator comportamental aí. Muitas vezes uma rigidez, precisa ver qual é a dinâmica da família. Porque porque ele está tão fixo, um hiperfoco naquele tipo de alimentos. Então é importante a gente entender qual é a janela sensorial da criança para determinados alimentos. Você come banana, mas só quer crocante e o pão assado, bem assado. Então entender essa janela sensorial para trabalhar esse cardápio. E esse é o principal caminho de intervenção também. Observando a fala de ambas, né, percebe-se que nutricionista que não tem especialização ou que não estuda sobre o tema, é difícil fazer o acompanhamento, né? Porque perceber essas janelas, perceber esse neurodesenvolvimento vai ser muito importante, até porque, pelo que eu estou percebendo também, a terapêutica ela vai ser muito individual, né? Porque cada autista vai trazer um mundo, né? É um mundo diferente, então não vai se repetir, não dá para o que aplicou em um ser aplicado no outro, porque para aquela outra situação ali é um mundo diferente. Né? E como é isso na prática, assim, para vocês? Porque acho que a cada consulta é uma nova descoberta, uma nova terapêutica que vai precisar ser adotada. Tarcísio, da mesma farinha que você saiu, eu saí lá da UFBA. E você sabe que criança não é um adulto pequeno, né? E a gente vai ampliando isso, então, para ser humano. Cada pessoa tem suas peculiaridades emocionais, contexto de vida, e a nutrição ela precisa ter a observação. Voltar para um contexto mais amplo. Se você me perguntar, Roberta, como abordar uma criança que não come, a gente começa primeiro
na observação, na rotina da casa, como quem cozinha, se gosta de cozinhar, como é que essa criança, se ela mudou de escola, se ela brinca com os colegas, como é o momento da alimentação, se tem um prazer a respeito disso. Mas você sabe que precisa de estudo, sim, porque dentro dessa observação a gente precisa entender essas janelas sensoriais dessa pessoa, né? Quais são as preferências, como ela gosta de fazer, como é que chega esse alimento para essa criança. Se ela sente algum tipo de dor, essa é uma avaliação orgânica que é muito importante. Será que essa dificuldade de seletividade alimentar não está associada a uma dor? Ela tem algum tipo de refluxo? Ela tem alguma questão orgânica associada? Alergia e intolerância alimentar. Mais de 80% de crianças com alergia e intolerância têm relação com dificuldade alimentar. Se falta nutriente, vitamina, está com anemia ferropriva, que atrofia papilas gustativas, zinco, que é importante para essa modulação. Se ela está ali, se ela defeca bem, olhar o cocô da criança, tem verme, será que essa avaliação foi feita junto com o pediatra? Então, todas essas questões orgânicas também vão impactar na aceitação de alimentos, elas estão ali casadas com a gente. Mas eu acho que é possível. Eu estive em Belém do Pará, e assim, não tinha cursos de especialização em TEA, era no tete-a-tete. E aí eu falei, ciência dos alimentos, técnica dietética e observação. Isso o nutricionista tem, está na nossa mão, né? A gente estuda nutrição social, a gente consegue entender essas questões. Então a gente pode chegar nessa família, nesse lugar. Quanto tempo ela está com seletividade? É uma seletividade sazonal, já tem muito tempo, está em perda de peso. Se você me perguntar o que mais me preocupa, perda de peso e atraso no crescimento associado à falta do consumo alimentar. Porque aí está em déficit e está tendo riscos importantes. Ou sobrepeso e obesidade, que é outro ponto. Porque às vezes ele come muito carboidrato, chocolate o dia todo, biscoitos, né, salgadinhos e está riscos de doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu acho que é possível, vai ter que se debruçar a respeito do autismo. Eu acho que é muito mais pelo autismo em si, nas suas características, e amor. O nutricionista ama, então ele ama o alimento, então ele consegue atender qualquer criança com TEA se ele quiser. E deixa eu falar uma coisa, existem escalas também dentro do próprio TEA, né, de desenvolvimento ali, porque a gente vê, por exemplo, crianças que são autistas que conseguem se conectar muito mais, já tem algumas outras que já se conectam menos com as pessoas, já olham menos, então tem comportamentos diferentes, e consequentemente eu acredito que para a nutrição também vai ser um consumo diferente, né. Então, assim, como que funciona no atendimento de vocês? Quando chega essa mãe com essa criança, o que vocês fazem, assim, para avaliar esse indivíduo que está ali, né, pequenininho, que precisa tanto de um cuidado? Quais são as estratégias que vocês utilizam em consultório? Olha, eu atendo em conjunto com Roberta, né, na clínica Fluência, lá em Lauro de Freitas, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, o paciente junto com a família é atendido por nós duas, inicialmente por Roberta, né, ali na primeira consulta, para fazer a anamnese, conhecer quem é essa família, entender melhor, né, se vem de encaminhamento do médico, ou se veio mesmo por outro profissional que fez ali esse link, né, entre o nutricionista, viu a necessidade e trouxe o nutricionista ali para a equipe. E Roberta faz essa parte orgânica, né? Acho que ela pode falar melhor um pouquinho sobre essa parte orgânica. E aí depois a gente vê a necessidade dessa criança de fazer a terapia alimentar, né? Que é o acompanhamento mais de perto. E aí eu fico com essa parte da terapia, mas também sempre trocando com Roberta, né? Pra gente trazer o melhor para ele. Porque Mas o que seria essa parte orgânica, essa parte de terapia? Pronto, Roberta já falou, eu falo da terapia. Isso aí foi invenção da prática clínica, viu, gente? Isso aí é pulo do gato, da experiência. Eu lembro que eu entrava dentro daquele serviço de centro de referência estadual. A criança desorganizada já na sala de espera, aquela confusão. E aí eu aprendi que é possível trabalhar, por exemplo, importante entender quem é o vínculo dessa criança, né? Então, lá no centro, às vezes, era musicoterapeuta, o menino gostava de música. Eu já sabia que ele tinha dificuldade alimentar. Falava nutricionista, o menino se mandava. Uma vez eu me apresentei para uma adolescente, oi, tudo bem, meu nome é Roberta, eu não te perguntei nada. O autismo, né, verdadeiro, muitas crianças, às vezes, essa questão social, do critério, da forma de falar, eles são muito diretos. Juliana Rocha, uma fonoaudióloga, ela disse, por que não pensar que é evolução, né? Falar a verdade. Mas, assim, eu comecei a observar que quando a gente vai
um pouco organizando os processos do raciocínio clínico, a gente consegue atingir melhor, porque é bem complexo, né? Porque existem fatores comportamentais, existem fatores sensoriais, existem fatores que podem estar associados a fatores bem emocionais, rotina da família. Então, quando eu fui entendendo aquele mundo, e, por exemplo, já tive a oportunidade de atender junto com psicóloga na mesma sala, com musicoterapia, ela, a panela do neném, diz, o que é que tem na panela do neném? Graças a Deus, vamos falar de comida. Então, assim, nesse contexto, dentro desse protocolo da Sociedade Brasileira, apesar de ser uma publicação recente, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela já vem paquerando esse tema desde 2016, 2017. Temos documentos disponíveis no Google, que não custa nada, é só ir lá baixar, que fala sobre a triagem do autismo, que tem as listas, a gente tem MChat e outras triagens, que fala perguntas diretas para a família. Seu filho tem comportamento de giro, seu filho sustenta o olhar, seu filho anda na ponta dos pés, são perguntas diretas para a família ficar atenta. Não é diagnóstico, mas é uma triagem. Por quê? Porque a neuroplasticidade é muito importante na intervenção precoce para ganhos de competências e habilidades. Quanto mais cedo se faz a intervenção, e a se trouxe, olha, quando a gente vê uma criança de 6 meses, 1 ano, que não está comendo bem, já faz a intervenção, a resposta sistêmica do indivíduo é outra. Então, como é que a gente observou? O que acontece? Fatores orgânicos podem impactar na aceitação de alimentos. O que é o orgânico? Respira bem. Porque a criança que não respira bem, ela não come bem. Tem problemas respiratórios recorrentes, rinite, sinusite, é um menino que, agora mesmo o menino não estava comendo bem e foi fazer cirurgia de adenoide. Então, olha como o fator nem sempre é associado às questões do TEA, entende? Então, a gente precisa identificar isso. Sente dor, recebi um menino com esofagite, outro que estava com gastrite. Então, a gente precisa entender esses fatores. Exames. Então, aquela parte da pediatria que faz parte da nossa formação. Então, cadê o exame do menino? Fez exame de fezes, urina, bebe água, faz cocô, como essas fezes, a tabela, e aí já fica também, porque para a gente falar e cuidar tem que olhar o nosso. Todo mundo aqui está em dia, não é? Todo mundo está defecando bem aqui, olha a inscrição, mas bebendo água, porque se a gente está ensinando, já pensou, me pegam no pulo do gato. Então, o odor das fezes, são fezes com aquele cheiro que ninguém aguenta, tirou a fralda da criança, o povo sai correndo. Isso está associado à desbiose intestinal. Tem os estudos que eu posso falar um pouco mais na frente sobre o eixo intestino-cérebro, que é um ponto importante de discussão, a importância do intestino saudável para a saúde, para a importância da absorção, do metabolismo de nutrientes, né? Então a gente sabe disso. Então, como é a característica dessas fezes? Como essa criança está bem? É uma criança ativa? Está na escola? Tem amigos? Dorme bem? Tem humor? É feliz? E aí a gente começa a buscar esses fatores, riscos de alergia, tem dermatite, é uma criança que tem história na família. Olha que coisa interessante. Pais seletivos, existe uma relação de também terem filhos seletivos. Tem algumas pesquisas mostrando essa questão. E aí muitas vezes eu estou conversando com a família, o pai diz, eu era igual ao meu filho, não comia nada. Ou então ele diz assim, Roberta, eu não gosto de nenhuma fruta. Como esperar? Porque a referência é o grande pilar para o tratamento, para o cuidado da dificuldade alimentar, né? Então, esses pontos a gente investiga e começa a fazer o alinhamento da característica do paciente. Junto com isso, vê a necessidade de solicitação de exames, vê esses encaminhamentos e aí vamos partir para a parte sensorial. Hiperresponsivo, hiporresponsivo, como é que ele reage, quanto tempo tem que não come os alimentos, qual alimento é aversivo, ele participa da cena alimentar, ou ele corre, cospe, joga, fala eca e sai correndo. Tudo isso são sinais para a gente entender como ele responde àquele ambiente. E também em relação aos fatores de comportamento. Tem rigidez de comportamento, só que é o mesmo prato, o mesmo copo, não muda, não flexibiliza, e aí a gente vai casando esses tratamentos. Eu vou passar para se falar um pouquinho da parte de terapia, mas o que eu já posso já adiantar é que o tratamento ele vai casar todos esses fatores.
Então, ele começa, primeiro, enriquecimento ambiental, trazendo mais conforto, a família parar de falar, ele não come não, viu? E aí, eu sabia que não ia comer. Isso é um reforço negativo. A gente tem análise do comportamento aplicado, o ABA, e que é uma das intervenções dentro do autismo e que ele traz justamente as intervenções comportamentais como reforço, como exclusão de comportamentos que são problema. Então, às vezes, a família desacreditar na criança, né? Não trazer um incentivo, uma estimulação. É uma criança que tem uma rotina muito desorganizada na casa. Antecipar processos. Menino, do nada, ó, tá aqui, uma maçã, você vai comer. É aversivo, às vezes ele não tem habilidade, nem abre a boca, não mastiga. Então, olha a importância de ver o fono, né? Qual é a consistência que ele dá conta de mastigar, se ele deglute. Às vezes ele nem abre a boca e a gente está pensando em maçã. Então, tem esses fatores. Sim. Aí, depois que passa por Roberta, né, geralmente aí vem para mim com essa indicação da terapia. A gente continua essa investigação ali na terapia mesmo. Essa terapia, geralmente, ela é feita semanalmente, então eu vou encontrar essa criança todas as semanas, num dia específico. Tem crianças que têm uma necessidade maior, então, às vezes, 2 vezes na semana vai estar encontrando comigo na terapia alimentar, e a gente vai para a parte prática, literalmente, ali. Tudo que a Roberta fez, praticamente, é com os pais, né, a gente vai observar a criança, e na terapia a gente vai direto com a criança, então trabalha diretamente com ela. Conhecendo o perfil dela, a gente vai trazer, né, os alimentos de conforto para ela inicialmente, para poder a gente criar esse vínculo, né? A gente não chega com os alimentos que ela não come ou que ela come. Imagine se eu trouxer uma maçã para uma criança que detesta a maçã. Então, a gente não vai começar pela maçã. A gente vai ver as características de que ele consegue dar conta. A partir daí, criar o vínculo, né? Inicialmente, essa criação de vínculo. Cria o vínculo, a gente começa a pensar em trazer outros alimentos para ampliar esse repertório, para ajudar a família, né? Como lidar com a criança na hora da refeição. Então, por exemplo, é uma criança que gosta de pintura. Então, inicialmente, a gente vai trazer o alimento em forma de pintura. Então, por exemplo, eu trago um brócolis lá para ele poder pintar. Depois eu avanço dentro desse brócolis, né? Eu pego o brócolis mesmo, trago ele para a sala para poder ela colar aquele brócolis naquele papel ali. Depois a gente avança, fazer uma receita. Às vezes depende muito do perfil da criança. Tem criança que ama a receita, então ela vai para a cozinha independentemente do que alimento seja. Ela pode não comer, mas ela vai fazer essa interação inicialmente com o alimento, né? Vai estar tocando, vai estar sentindo o cheiro, textura, então passa por toda a parte sensorial. E aí a gente faz a receita e no final tem crianças que comem. Nem que seja um pouquinho, mas ela consegue avançar ali dentro da escalada do comer, né? A gente traz como base, né, o que é que a gente vai fazer ali dentro da terapia alimentar, a escalada do comer, que são os passos como se fosse uma própria escadinha. A criança vai subindo ali dentro daquela escadinha, primeiro ter contato com esse alimento e se sentir confortável ali com o alimento na mesa, no prato. Depois a gente evolui para ela interagir com esse alimento, então interagir sem comer. Então eu toco, eu, né, faço qualquer coisa com o alimento. Depois é a parte do provar, que provar é diferente de comer, né? Ela pode colocar esse alimento na boca, ela pode cuspir depois, ela pode, por exemplo, mastigar e não se sentir confortável para engolir, cospe. Ela não consegue colocar esse alimento na boca, mas a gente trabalha ali com o beijar o alimento, então ela vai lá dar um beijinho na maçã, por exemplo, passa a língua. Então tudo isso é o provar, né? Para conhecer de fato esse alimento e se sentir confortável. E depois, a última escadinha é o comer, de fato, né? Quando ela já passou por todas essas fases e consegue lidar bem com o alimento, ela vai colocar na boca, ela vai mastigar e vai conseguir engolir esse alimento. E aí a gente faz todo esse passo a passo, né, que eu digo que o comer, eu digo não, né, os artigos e todo mundo sabe que o comer é complexo, né, não é só, é diferente do mamar, eu falo muito ali na introdução alimentar com os pais. Mamar, a criança já sai da barriga com esse instinto de mamar. É claro que existem crianças que vai ter outras dificuldades, por ter uma linguinha presa, né, por conta do formato do seio da mãe, mas no geral ela já chega sugando ali o peito. Então ela já sabe fazer isso, é instintivo, mas o comer não é. O comer ele é aprendido e a gente precisa ensinar a criança a comer. Por isso, desde a introdução alimentar, a gente vai ensinando essa criança a comer. E uma criança seletiva, ela vai ter que passar por essas fases novamente. É como se a gente estivesse pegando uma criança com a folhinha em branco para poder ensinar ela a evoluir ali dentro da alimentação. E na parte da terapia alimentar tem muito isso. Então a gente vai focar no que a criança gosta. Então, Roberta trouxe ali dos crocantes, né, da textura. Tem um paciente que adora os crocantes. Então, a gente tenta trazer tudo na ideia dele ali para depois a gente evoluir para outras texturas.
Então, ele ama macarrão. A gente fez essa semana o macarrão crocante. Então, colocou o macarrão ali na airfryer, ficou crocante, tipo um snack, né? E aí ele comeu tranquilamente. Então, era uma coisa que eu sabia que ele ia comer, né? A gente faz o planejamento da terapia esperando que ele coma, mas também ele poderia dar uma resposta que não comesse, se fosse algo diferente, né? A textura diferente do que ele estava aceitando normalmente. E aí a gente vai fazendo essa quebra de rigidez ali dentro da terapia. Então, por exemplo, só come salgadinho de uma marca, né? Na última palestra que a gente fez, tinha uma mãe que falou, né, de uma criança que só come macarrão se for, por exemplo, espaguete. Então, a gente começa a trazer dentro da terapia o macarrão em formato de parafuso, o macarrão penne, para poder ela conseguir evoluir, a família ter, assim, né, a disponibilidade de conseguir, por exemplo, sair, viajar e chegou lá, não tem um espaguete no restaurante, ela consegue dar um macarrão parafuso, a criança não vai ficar com fome, né, e não precisa também sair com a sacola cheia de coisa para poder alimentar a sua criança. Entendeu? Oi, Ingrid, e me diga aí, por que que você se interessou pela área da nutrição materna, infantil? Depois, né, que eu tive filho, independente, meu filho é autista, antes de diagnóstico de qualquer coisa, eu sempre me envolvi muito nessa parte da introdução alimentar, porque eu fui uma criança que dei muito trabalho para comer. Então, eu botei na minha cabeça, assim, que eu não ia cometer os mesmos erros que cometeram comigo, porque é isso que eu ia fazer até uma pergunta para elas, porque, assim, eu vejo também que muita coisa gira em torno de como os pais se comportam. Um pai que não come fruta, então ele não vai colocar fruta em casa, aquela criança não vai ter o contato, não vai comer, e vai criando uma bola de neve, né? Então, assim, eu fui criada por vó, minha avó fazia todas as minhas vontades, então eu sempre dei muito trabalho para comer. Então, assim, quando começou a introdução alimentar de Vitor, o que é que eu fui estudar? Me envolvi mesmo, assim, mergulhei e tal, e a introdução dele foi um sucesso. Vitinho provou todos os alimentos, também eu sou sortuda. Come super bem até hoje, assim, a maior variedade que eu pude eu ofereci de tudo, né? Leguminosas, dos grãos, as frutas, ele come tudo, todas as verduras, todas as proteínas, tudo. E assim, aí fui. Quando veio essa questão do diagnóstico de autismo, eu me senti assim uma vitoriosa, porque assim, eu nem sabia do diagnóstico dele, mas eu investi tanto nisso que isso foi uma dificuldade que ele passou, não teve, né? Hoje ele faz terapia, das 10 crianças que fazem no turno dele, só ele não faz terapia alimentar. Né? Mas isso, assim, é muito também, mantive, assim, tenho ajuda hoje de Roberta, mas para outras questões. E aí, depois dele, assim, eu mergulhei nesse mundo, na maternidade mesmo. Nutrição já era uma vontade que eu tinha de cursar, né? E aí, quando veio a oportunidade de cursar, eu falei, pronto, agora eu vou mergulhar nisso, eu quero materno infantil. E agora já estou voltada para esse mundo de seletividade, porque eu estou envolvida com outras mães, ajudo outras mães, ensino receita, assim, já estou meio que mergulhei já nisso e estou envolvida aí. E é o que eu gosto, é o que eu quero. Muito legal. Nós ganhamos muito com isso, não é? Com certeza. Você que convive com outras mães, conta um pouco assim como é para elas assim, existe aceitam essa questão do diagnóstico e dessa seletividade alimentar, que eu vejo às vezes alguns relatos assim de uma certa resistência, de uma coisa, vai passar em uma fase, aquela coisa. Quando chega, tem mães assim que meio que nem querem ajudar. Tipo assim, já se conforma ali e diz que é daquele jeito e que não vai ter como, né? E até resiste. Eu tenho uma pessoa que é do meu convívio e ela fala assim, mas ele não vai comer. Eu nem vou tentar. Eu falo assim, faz aqui essa receita, tenta ver assim, porque eu adoro hambúrguer. Faz um hambúrguer mais saudável, não compra esse do mercado e tal. Porque é nessa questão da marca. Só quer aquele da marca. Tipo assim, só aceita um hambúrguer se for do McDonald's, tem que chegar na sacola do McDonald's. Se fizer um em casa e botar no pãozinho, não quer. E assim, a mãe às vezes ela vai também cansada, né, da rotina e se entrega mesmo. Tipo assim, ele não vai comer, eu não vou fazer porque eu vou jogar fora. E aí tem isso de não querer praticar essa mudança. E essa mudança tem que vir de casa. Porque não adianta nada a nutricionista passar um cardápio, fazer a terapia no consultório, e se chega em casa, a família na hora da refeição não senta junto, não tem paciência, não dá autonomia. Às vezes é uma mãe que a criança se suja, ela antes da criança ter o contato já está ali, meio que limpando a mão da criança. Então tudo isso vai fortalecendo aquela dificuldade que a criança tem, né? Deixa bagunçar, deixa sujar tudo, não quer agora assim, quer cortado? Vamos cortar. Tem outras mães amigas minhas que falam assim, você ainda manda a maçã cortada para a escola. Gente, mas
Se eu andar inteira, às vezes vai voltar inteira. Então, por que se eu posso cortar a maçã do meu filho? Porque eu não vou cortar, ele é criança, sabe? Facilitar Um também. ponto que você trouxe nessa pergunta, que é uma pergunta bem sensível, porque o que acontece? O diagnóstico, até chegar numa família, existe a expectativa daquela família, existem as questões associadas à possibilidade de um luto mesmo, de viver, né? Toda a expectativa e de repente não foi aquilo que foi esperado. E um ponto importante que, quando a gente traz essa divisão do atendimento, é ter um momento com os pais para que eles fiquem à vontade de falar mesmo o que é possível, de se acolher, de entender qual é a rotina da família, o que de fato é possível. Roberto, eu trabalho o dia todo, meu marido também, é final de semana que a gente tem um horário, uma refeição, então vamos fazer nesse horário, nessa refeição. Captar, trazendo essa possibilidade, né, de acolhimento mesmo nessa questão. Então, isso, questão diagnóstica, é muito importante, porque é importante trazer a viabilidade dentro dessa janela de possibilidades que é possível dessa criança, trazendo essa previsibilidade, podendo antecipar processos em relação à intervenção dentro de uma realidade também que existe dentro daquela casa, para que seja possível. E é muito importante também não fazer expectativa na criança, próprio profissional. É possível toda a mãe sentar hoje assim, hoje eu vou me dedicar a fazer, e dentro do TEA ela pode às vezes dedicar 40, 50 horas semanais e no final ele não comer. A gente está falando de dificuldade alimentar, fatores associados às questões sensoriais, comportamentais, até às vezes orgânica, e aí existe a equipe multidisciplinar para isso também. Então, dentro dessa perspectiva, é deixar um pouco lúdico. Então, que ela trouxe as atividades, o lúdico florescer, voltar àquela parte mais básica da pediatria, de sentar junto, de conversar, persistência e resiliência. Também ser muito sincero, não romantizar. Mãe, é possível você fazer hoje tudo o que for, mas você sabe que um ponto bom é que você está tentando. E qualquer ciclo da vida, a gente está falando aqui pediatria, mas eu conheço muitos adolescentes e adultos seletivos e com dificuldade alimentar. E qualquer época da vida, qualquer ciclo da vida é possível, a nutrição ela permeia por todas as etapas, isso é impressionante, porque o fato dele não consumir com 5 anos, 6 anos, a apresentação diferente, a forma diferente daquele alimento com 15 anos, com outra bagagem de vivência social, ele pode experimentar. Então, isso que a gente se apega em não desistir, não jogar a toalha. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma tabela da Patrícia Junqueira, fonoaudióloga, que ela traz uma exposição de 20 a 25 vezes de maneira diferente os alimentos. Então, isso traz uma gama de possibilidade. Então, quem só come banana, se for da forma in natura, pode ser assada, pode ser na forma de bolo, pode ser num biscoito, ela está ali. Em qualquer fase da vida, ela pode se apresentar. E vem cá, para a gente poder encerrar, né, que a gente está chegando no final do nosso podcast, eu queria que vocês só falassem um pouquinho, rapidamente, de por que ter escolhido essa área. Por que ter ido para o nicho da pediatria e principalmente no atendimento de indivíduos autistas, da seletividade alimentar. Então, por quê? Por quê? Eu praticamente entrei na faculdade sabendo que eu queria pediatria, então eu sempre quis essa área e fui para a área mesmo que eu queria. E também eu fui uma criança seletiva, então eu vivi tudo isso que a Ingrid falou aqui, né? Eu fui uma criança seletiva, dei trabalho para minha mãe, até adulto, como a Roberta falou. Eu ia para a pizzaria e tirava tomate, os temperinhos que ficavam ali na pizzaria, na pizza, né? E saía com meu hoje esposo, né? Mas na época namorado. E é super constrangedor você ser uma pessoa seletiva. Porque a pessoa está ali o tempo todo criticando. Você vai tirar o tomate? Você vai tirar o... E aí a pessoa fica restrita a muitas coisas, porque a comida, em qualquer canto a comida vai estar presente. Em uma comemoração, em uma festa de aniversário, a comida está sempre presente. Então, se você é uma pessoa seletiva, você vai ter dificuldade até nessa interação com as pessoas. Então, eu fui uma criança seletiva, comecei a aprender a comer de fato depois da nutrição. Depois que eu fiz nutrição, eu vi a importância de comer. Eu pensava assim, como é que eu vou falar de nutrição? Como é que eu vou falar com uma criança seletiva se eu sou seletiva? Então, eu vivi essa fase de ter que experimentar, de ter que ir atrás do novo, né? De tentar de uma outra forma, de comer de outra forma. E hoje eu sou a pessoa que come de tudo, né? Então fica mais fácil de trazer isso para as crianças, mas eu fui uma criança seletiva, então acho que isso traz, né, a questão de por que trabalhar com essas crianças, com esse nicho, né?
E a introdução alimentar, né, que é que eu trabalho, é justamente pensando na questão da prevenção. Então, eu fui muito para essa área por conta disso. E você? Menina, que pergunta, viu? Nossa, voltei no tempo. Ah, você não sabia que você era seletiva e você escondeu isso de mim. Que maravilhosa, né? Revelação. Ela testou a terapia dela. E Ingrid também, eu achei lindo sua fala de você trazer essa sua relação com a pediatria de dentro e ser estudante e estar realizando isso. Vamos ganhar muito com isso. Mas para mim chegou dentro de uma vulnerabilidade. Na época eu fazia o mestrado na Faculdade de Medicina lá da UFBA e caí em doenças genéticas, erros inatos do metabolismo. E dentro daquele universo, eu fui estudar na época a mucopolissacaridose, mas dentro do serviço de genética médica, a gente recebia crianças para um diagnóstico também, uma avaliação genética, porque a gente tem, é multifatorial as possibilidades, as causas que podem levar ao autismo, tem pesquisas com gestante, relação com pressão alta, enfim. Então, existem também fatores genéticos associados a esse diagnóstico, e aí a gente recebia para fazer uma avaliação, às vezes associação com X frágil. E eu comecei a perceber, assim, uma questão alimentar, mães chorando, que não comia nada, criança chegava lá, e às vezes muito pacote, aquele comportamento, e eu ficava observando. Na época, não se trabalhava, não se falava muito a respeito. Eu lembro que eu fui estudar ômega 3, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu lembro de Rita Lucena e os médicos da época falando que não tinha pouquíssimas publicações de nutrição. Quando eu busquei que não tinha publicação direito em nutrição, eu disse, opa, o que é isso? Onde é que está a nutrição aqui? Por que a gente não está? E aí fui nessa... Para vocês terem ideia, a publicação do Ministério da Saúde é 2014, da equipe multidisciplinar. Eu estava nessa época, gente, isso era 2000, eu não vou me entregar, mas eu vou me entregar a idade, né? Isso era 2012, 2010, então a gente não sabia como trabalhar. Graças a Deus que a nutrição está. A nutrição está em todos os lugares e eu fico muito feliz de uma roda de conversas com nutricionistas aqui. Que bom que eu escolhi isso aí, né? Que bom. Agradeço muito a participação de vocês, meninas. Muito obrigada por ter contribuído tanto e a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio.